Implasa é uma estatal de planejamento. Foi criada para tratar da região metropolitana de São Paulo. Seu papel é planejar e formular as políticas públicas de maneira integrada, de forma a torná-la mais eficaz. A partir de 2011, seu campo de atuação foi bastante ampliado. Trata-se de uma área denominada Macrometrópole Paulista, uma rede de cidades que compõem um território complexo e heterogêneo, mas de grande conectividade e complementaridade funcional, formado por 173 municípios, que têm origem nas 4 regiões metropolitanas já instituídas: Baixada Santista, Campinas, São Paulo e Vale do Paraíba e Litoral Norte. Esses projetos visam responder a 2 desafios. De um lado, garantir a competitividade do território frente ao cenário econômico global e, de outro, a melhoria contínua da qualidade de vida das pessoas que vivem nessa região. Com isso, a Implasa passa a ter como tarefa principal a viabilização de grandes projetos estruturantes desse território. E a melhor maneira que nós encontramos de mostrar isso foi através de 2 expedições. Uma, indo pelas águas do Tietê, que busca o interior do estado, e outra, em busca do litoral, até o Porto de Santos, principal porto brasileiro, partindo da Sé, que é o centro simbólico de toda essa região. E com isso, evidenciar a importância do trabalho da Implasa, levar ao público a experiência da Implasa ao longo de sua história. Augusto? E aí? Tudo bem? Tudo bom? Tudo bem. Nossa, eu tô super ansiosa pra expedição. Então. E é legal que a gente começa aqui, né? Certo. Que é muito simbólico esse lugar, assim, o marco zero da cidade de São Paulo. Eu acho bacana. E eu acho legal que tem alguns símbolos, alguns elementos simbólicos aqui que a gente pode ler na paisagem, né? Porque para mim isso aqui, assim, conta um pouco da própria história da cidade de São Paulo. São Paulo, primeiro, foi um núcleo religioso com os jesuítas. Depois desse contexto religioso que está simbolizado aqui, a cidade foi a entrada para o sertão. E como a entrada para o sertão é um lugar de passagem. Aí você olha para essa praça aqui. As pessoas estão passando por aqui, né? Isso é interessante, acho bacana, porque continua exercendo essa função. Como tem coisa bonita aqui no Tietê, olha só. Perto de São Paulo, não é? Incrível demais esse lugar assim, porque a gente percebe que tem, ainda que a água não está limpa, a gente percebe que tem o problema das espumas, mas que é uma paisagem natural, né, bonita, e como ela está sendo aproveitada para, enfim, todo o complexo da arquitetura, né, essa indústria antiga, têxtil, e hoje é aproveitada como um espaço mesmo de lazer e de cultura, né? Eu fico totalmente admirado, né, vendo essa paisagem, né, já que sou paulistano e a gente convive na cidade com outra realidade, né. E mesmo sendo estudante de geografia e tendo diversos trabalhos de campo para o interior, eu acabo sempre me surpreendendo com todas as paisagens que aparecem pela frente e acabo sempre vislumbrando uma aula a céu aberto que pode ser feita num lugar como esse, né? Porque você pode falar da hidrografia, do clima, das questões políticas que afetam, a biodiversidade, você pode falar de tudo que você quiser. Eu acho que é um pouco disso que a gente vai conseguir fazer na expedição, né? E falar a partir do rio, né? Exatamente, do rio pegando Tietê, né? O rio, da drenagem. A importância do rio, né? Depois de se tornar uma cidade que começa a se desenvolver por ser uma entrada, um lugar de passagem,
São Paulo ganha essa dimensão metropolitana com a chegada dos imigrantes. E aí com as ferrovias, com todos os imigrantes que vieram de todas as partes do mundo, inclusive, para compor essa cidade que é cosmopolita. E aí ela vai ganhando essa dimensão metropolitana. Eu gosto muito da Sé. Eu sou do interior, quando eu vim para cá, eu conheci o centro, eu fiquei encantada. Eu acho que é um espaço que tem uma força simbólica muito grande, né? O comício das diretas já, o primeiro, não é à toa que foi aqui, né? Só que Taboão da Sé. Engraçado isso, é Taboão da Sé, que é a região metropolitana de São Paulo. E aí, quando eu vou para algum lugar distante, as pessoas perguntam de onde eu sou. Eu sou de São Paulo. Não tem, a referência é essa é uma referência. É claro que dentro da região metropolitana, eu posso dizer que eu sou de Taboão, as pessoas vão entender. Mas constitui quase que uma coisa só. A região metropolitana de São Paulo não se... Então aqui a Sé é a sua praça. É minha praça, né? E é legal essa coisa dessa praça, assim, porque... É a praça de todo mundo. É a praça de todo mundo e é uma praça que é igual, na verdade, a maior parte das cidades do Brasil. Que tem a matriz, você tem uma né? igreja e a praça, as pessoas passando, circulando, se encontrando, né? Como nós aqui. Aqui a gente vê o resto de espumas que chegam aqui, tem muito lixo também acumulado, garrafas PET, que eles ficam nos buracos aí das pedras, entre os buracos das pedras. E isso realmente é um indício de uma ocupação que nós vamos checar mais de perto e que ela mostra como vem sendo errado, né? Essa ocupação, como a gente está, enfim, tratando mal desse rio, não é? Por isso que o planejamento de resíduos, né, o tratamento dos resíduos, todo o controle desde a residência, da geração, da minimização de resíduos e de um planejamento de resíduos sólidos para a região metropolitana, para as outras regiões, é fundamental para, se não desaparecer, que minimize totalmente. E essas são as políticas voltadas para o tratamento e destinação final dos resíduos, né? Nós estamos aqui, agora mais próximo de São Paulo, né? No centro de Pirapora do Bom Jesus, onde o Tietê já apresenta uma feição assim, em vale encaixado, o que é diferente daquele trecho de São Paulo que foi retificado. E a gente aqui percebe de uma forma assim muito dramática, inclusive, os resíduos da cidade, das cidades da área metropolitana, do setor central e oeste da região metropolitana, dos restos que não foram tratados e especialmente daquilo que a gente chama de poluição difusa, que na verdade o que é? É o lixo, a sujeira da cidade, né? Que a chuva carrega. O que acontece? A gente está aqui num momento que está havendo uma tentativa, o rio está tentando autodepurar as águas. Ele está metabolizando os resíduos da cidade que estão diluídos na água, né? Todo esse planejamento, a preocupação tanto com a contaminação e a poluição dos mananciais da região metropolitana, quanto ao controle das enchentes, isso já estava previsto nos planos diretores que a Implaza apresentou, desenvolveu desde o início da década de 70. Plano Metropolitano 1, 2, a revisão do plano. Então são situações já conhecidas, né? E que, por uma série de fatores, não foram aplicadas no tempo que poderiam ter sido, né, já
as medidas estruturais. Mas só isso não é suficiente, né, Olga? Então esse é o famoso rodoanel. E ele liga o que com o quê? Bom, o rodoanel é uma autoestrada que vai contornar toda a região, toda a área urbana da região metropolitana. O objetivo de tirar a carga, o transporte de carga, os caminhões pesados, pode dar uma olhada, de carga pesada, da malha metropolitana, que se confunde, que se mistura com o trânsito local. E tem a possibilidade de ligar todas as rodovias que passam pela região metropolitana, desde Dutra, Trabalhadores, Fernão Dias, enfim. Ela, quando concluída, vai poder ligar todas as rodovias e com isso o trânsito de carga, o tráfego de carga pesada não vai mais necessariamente ter que passar por São Paulo. É uma obra polêmica, né? Por um lado, há o impacto que a própria obra causa no meio ambiente e também o impacto que pode vir porque todo o sistema viário, ele estrutura e induz a ocupação urbana. Pode ser um vetor de ocupação. Essa rodovia, ela já foi planejada para não ser um indutor da ocupação, visto que ela passa por uma área ambientalmente fragilizada. São Paulo tem hoje, pela Constituição de 88, a figura prevista 4 regiões metropolitanas. São Paulo, Baixada Santista, Campinas e a mais nova, que é Vale do Paraíba. E essas 4 regiões, na verdade, elas se articulam. Porque hoje o conceito de metrópole ele já extrapolou a simples conurbação. É uma relação funcional. E é uma área que concentra grande parte do PIB de São Paulo, e, portanto, do Brasil. Grande parte da população tem uma dinâmica econômica e demográfica intensa e umas relações funcionais também muito importantes. Esse rio é o centro de toda uma bacia que tem o rio Aricanduva, o rio Pinheiros, o rio Jundiaí, o próprio rio Tamanduateí, toda essa bacia hidrográfica que capta toda a drenagem de uma área hoje ocupada por cerca de 20 milhões de pessoas. Mas o Tietê, ele funcionou desde a época da chegada dos primeiros colonizadores como um eixo de acessibilidade. Hoje a gente urbanista chama de acessibilidade isso. Mas na verdade era o lugar onde os índios vinham pescar, acessar a água, tomar banho, né? E devia ser muito lindo naquela época. Eu fico imaginando essa planície que hoje não existe mais, porque o rio foi canalizado, como ela devia ter as frutas da Mata Atlântica aqui, né? Os passarinhos. Então, essa represa, ela faz parte de um complexo que são os mananciais da região metropolitana. E já havia uma preocupação desde a década de 70 com a preservação da qualidade da água. E a primeira lei de proteção dos mananciais foi na década de 70. Só que ela foi, num período autoritário, uma lei muito restritiva, que só dizia o que não podia. E ela não veio junto com uma série de políticas integradas com os municípios intersetoriais que desse uma alternativa de moradia para essa habitação. Então o efeito acabou sendo um pouco perverso de desvalorizar o valor da terra, houve muita grilagem, a população não tinha informação de que era uma área irregular, né, que não poderia ser ocupada dessa forma, e foi ocupado, na verdade, sem planejamento, sem infraestrutura.
décadas depois, o problema colocado, teve que se fazer alguma coisa para colocar saneamento, afastar o esgoto, na verdade, da bacia. Porque a qualidade da água já começava a ficar comprometida. Muito pra comprometida. Finalidade principal dela, que era abastecimento. Que é abastecimento. Né? A gente bebe essa água? Sim, a gente bebe essa água. Essa água, a função dessa represa, aliás, da Billings, da Guarapiranga, essa é a Billings. A função dela justamente é fornecimento de água, é abastecimento da população da metrópole. Ela abastece parte da população da metrópole. Quando São Paulo, vamos dizer assim, começou a ficar importante do ponto de vista econômico, foi quando surgiu a questão da retificação do canal. Foi para dar lugar, para conseguir dar origem a terras, a valorizar essa área, porque era área, enfim, aproximar a atividade econômica, a urbanização ao eixo principal. Esse bairro aqui, aliás, é um complexo, esse Cantinho do Céu, é um exemplo em que a comunidade se mobilizou, pediu, exigiu mudanças, porque ela é completamente carente de infraestrutura e, por sua vez, a preocupação das autoridades com a água sendo cada vez mais poluída, porque onde se ia colocar o esgoto doméstico? Ia diretamente para a represa. Então, isso fez parte inicialmente de um programa chamado Programa Guarapiranga, que depois foi mudado para o nome do Programa Mananciais, devolvendo dignidade às famílias, asfaltando. Então, dentro do programa tem pavimentar ruas e sarjetas, iluminação pública, coleta e tratamento de esgoto, fornecimento de água. E o programa exige também um parque, que aliás nós estamos numa parte desse parque. Você veja que a população aproveita mesmo, devolveu a beleza da região, ao mesmo tempo proporciona lazer de fim de semana, de final de tarde, enfim. Para mim, como arquiteta, urbanista, e eu venho trabalhando ultimamente muito com as questões ambientais, esse lugar é muito interessante porque que a gente percebe que você não pode tratar a questão social e ambiental de forma dissociada. Por causa do Código Florestal, a gente vem falando tanto em APP. Aqui tem um exemplo de APP, a margem de proteção, uma das diversas APPs. E aí você vê a população chegando na beira da represa. Então, numa metrópole como São Paulo, num território com tantas contradições, se você não tratar a questão ambiental junto com a social, socioambiental, você não vai chegar a lugar nenhum, né? Se o planejamento tivesse sido cumprido, porque planejamento há, não faltaram planos e projetos de qualidade muito boa e que visionários, inclusive. O que falta é a política de implementação. A implantação. O que aconteceu em Manancial é que coincidiu essa década de 70, aquela época que a gente chama da época do milagre econômico, né? Vieram muitas pessoas em busca de trabalho e foram se instalando como era possível. Essa forma desastrada assim, de ocupar, né, sem ser regular, ela foi, de certa forma, reconhecida por essa lei federal do Estatuto da Cidade, um modo de fazer justiça a quem ocupou, porque precisava e estava à margem da lei, da legislação que já existia em São Paulo. Cada vez mais a gente soma experiências como essa questão do monitoramento, quer dizer, a lei só não adianta só, óbvio. Essa é a experiência, essa é a prova concreta. Então, os projetos de agora realmente que estão sendo aprovados, que estão sendo financiados pelo Banco Mundial, já estão exigindo um monitoramento de controle, de acompanhamento, porque senão, depois de alguns anos, a coisa degrada, né? Degrada.
importante é que esses estudos todos cheguem. Isso é um veículo, isso pode ser um instrumento, né, de chegar até as autoridades, até o poder público, para que haja uma sensibilidade crítica, né, da necessidade, da importância. Vai ser um ato, vai ser uma gestão em que isso vai ficar na história. Então, é eles que têm os mecanismos de conseguir recursos, empréstimos, para poder executar e fazer viabilizar. Então, não adianta só conhecer. Lógico, o primeiro passo é conhecer, mas o segundo passo é implantar, é fazer, é agir, né? Então, a primeira tentativa de zoneamento para ocupação, para o uso do solo, já começou em 1970 e essas diretrizes foram sendo reaproveitadas, foram sendo readaptadas ao longo dos planos que posteriormente foram feitos. Inclusive, já se pensava na Lei de Proteção de Mananciais e na Lei do Zoneamento Industrial. Por quê? Porque as indústrias já haviam sido instaladas ao longo do tempo junto às ferrovias para o transporte para o Porto de Santos, né? E junto aos principais leitos aqui, o Rio Pinheiros, o Rio Tamanduateí e o Rio Tietê, para o uso da água, onde essa indústria inicialmente eram indústrias alimentícias, era indústria de couro, de curtume, indústrias de papel e papelão, de móveis, então era indústria de consumo local. Essa lei de zoneamento, ela tentou disciplinar o uso e ocupação do solo. Nós estamos no alto da serra, no meio do caminho entre o que se produzia no interior paulista e a Baixada Santista, para onde você levava toda a mercadoria, todo o café que era produzido no Planalto Paulista. Era necessário transpor essa barreira orográfica enorme, essa escarpa da Serra do Mar, para escoar a produção. Ao mesmo tempo que também trazer os imigrantes que vinham trabalhar nessas fazendas de café. E é muito bonito todo esse lugar. Mata Atlântica, uma mata preservada e é necessário uma legislação para isso, para se preservar esse patrimônio tanto ambiental quanto o patrimônio cultural, porque isso remonta muito da nossa história, não só de São Paulo, da região metropolitana, mas do Brasil como um todo. Afinal de contas, foi aqui que se deu o início da industrialização do país. Essa vila, então, acaba surgindo para dar morada aos trabalhadores que faziam a ferrovia e a manutenção dela, né? E a manutenção. E como a ferrovia era inglesa, feita por companhia inglesa, então as casas mantiveram todo esse estilo inglês, estilo vitoriano, né? Nunca houve, de fato, um incentivo do Estado para a construção de uma malha ferroviária. Essa foi em função de um incentivo, mas com recursos privados para a construção. E isso continuou para a continuação da malha mesmo. Hoje, esse sistema ferroviário ele atende a 22 municípios da região metropolitana e se apresenta agora a necessidade de ampliação desse sistema, porque afinal de contas um dos grandes gargalos do desenvolvimento da macrometrópole é o transporte urbano. A opção que nós fizemos, que o Brasil fez pelo transporte rodoviário, e aí a grande necessidade inclusive da construção de um rodoanel, e se discute mais uma vez a decisão pelo transporte rodoviário, faz a gente olhar para esse nosso contexto e colocar essa necessidade de planejar um sistema de transporte que seja adequado para essa quantidade de população que a macrometrópole acolhe. Gente, por que a Serra do Maré não foi tão ocupada assim?
foi até abandonada, né? Então você vê que tem ruínas aqui, né? Que é um resquício de ocupação, quer dizer, essa serra ela foi ocupada num primeiro momento. Mas é um lugar de muita fragilidade ambiental. Uma fragilidade em função da própria declividade do relevo. Isso aqui coloca em risco a vida das pessoas. Mas, de qualquer maneira, foi despertando, né, a consciência da necessidade de preservação. E essa área imensa do Parque Estadual da Serra do Mar, o primeiro diploma legal é de 77. E ela é protegida de várias maneiras. Em 85 teve o tombamento, que é uma área imensa, que engloba vários diplomas legais e protege desde esse bioma de Mata Atlântica, mangue. É interessante, porque assim, a gente fala que é um ambiente preservado, mas houve a ação de preservar. Sim. Então, Preocupação. tem que ter uma legislação, tem que ter alguma ação para proteção, para preservação. E quando a gente fala da preservação da natureza, não é a preservação da natureza por ela mesma. A preservação da natureza contemplativa, né? É a preservação em função da necessidade de preservar a própria sociedade. Até o conceito do como é que deve ser preservado teve que evoluir, porque num primeiro momento é assim, não pode usar, não pode usar. É uma separação entre homem e natureza. O homem destrói a natureza e, portanto, precisa evitar o contato. E não é bem assim. Você restringe tanto que o efeito é inverso, né? Verdade. É porque aí as leis acabam sendo impossíveis serem cumpridas. Se não é possível ser cumprida, não tem por que ter lei. Então você precisa criar um mecanismo de que as pessoas possam fazer o uso, mas é preciso conhecer quais são as fragilidades ambientais, saber quais são os limites e o que é necessário ser feito para que se possa utilizar. Se você não conhece esse patrimônio, você não tem por que defender a causa de que é necessário uma legislação, que é necessário uma proteção, que é preciso um controle do Estado em relação a isso. Desse ponto onde nós estamos, que é o trecho retificado do rio Tietê, não é? A gente vê exatamente, não é, desse ponto de vista de quem está do rio olhando para fora, para as marginais, o resultado de um modelo de ocupação que não foi adequado e que gerou uma série de problemas, os problemas que nós temos hoje, né, das enchentes, das grandes inundações, não é? Tem diferença entre enchente e inundações? Tem uma grande diferença, Felipe, porque a enchente é um processo natural do rio, da dinâmica fluvial. Porque quando o rio recebe água demais por um episódio de chuvas intensas, alguma coisa assim, o rio se espraia, ele sofre as cheias periódicas. Agora, inundação é quando as águas vêm muito rápidas das vertentes, porque já está impermeabilizada, a velocidade da água, a água não se infiltra, então a água se espraia e o que acontece? Ela vai inundar, ou seja, criar problemas urbanos. Por quê? Porque a cidade está implantada onde era o leito do rio. Esse rio aqui, ele mostra um pouco essa relação entre a ocupação, né? A gente viu as ruínas ali, foi ocupando e a relação com o rio, porque, afinal de contas, é o recurso hídrico, importantíssimo, né? Pra Energia, né? Que era na década de 20 a primeira usina. Produção de energia. A água, a plantação, para irrigar a plantação, para a sobrevivência humana. Como o próprio contexto da cidade de São Paulo, porque a cidade de São Paulo começa, né, a vila, né, de Piratininga, começa ali naquela colina entre o rio Anhangabaú e o rio Tamanduateí, e dali começa a ocupação.
Aqui nesse lugar que a gente está também fica claro a importância dos ativos ambientais. Até um tempo atrás parecia que só se entendia os ativos econômicos, o que produz valor imediato, né? Mas um ativo ambiental é uma área que ela tem uma qualidade ambiental estratégica para a manutenção de todo o equilíbrio da região metropolitana. Ela garante a qualidade de água, ela garante até o clima numa certa medida. E hoje um avanço que teve é que já está se discutindo as compensações ambientais e o pagamento por serviços ambientais. Entender que algumas áreas elas prestam um serviço ambiental, é uma categoria de um serviço que precisa remunerar de alguma maneira. Então, se você tem um município que o papel dele é preservar a qualidade da água dos mananciais, toda a bacia vai ser beneficiada. E como eles vão ter ocupação restringida de alguma maneira, não vai ser qualquer indústria, qualquer coisa que vai poder, qualquer atividade econômica vai poder ser desenvolvida, você precisa compensar de alguma maneira esses municípios. O rio, ele realmente, a gente vê como ele foi estruturador do território da cidade de São Paulo. Se no início do processo de ocupação de São Paulo, não é, o rio ele era um elemento de comunicação, de acessibilidade, com o tempo ele acabou se tornando um obstáculo, né? Então a gente navegando por aqui, a gente percebe mesmo a quantidade de pontes, né, que foram criadas, né, para romper, justamente para transpor essas barreiras, não é? Olga, qual a importância dessa barragem da Penha? Essa barragem da Penha, ela tem uma importância fundamental do ponto de vista urbanístico da cidade de São Paulo, da expansão, do desenvolvimento da cidade. Ela mudou um modo do rio que era em planície, né, com uma grande várzea inundável, de solo mole, tudo isso, muito ruim para a instalação de edificações, né, inadequada, para um modo canalizado que foi feito a partir de obras de retificação do canal. Só que tem uma coisa, esse canal, como ele é um canal que foi feito artificialmente, ele precisa de uma constante manutenção do seu calado, vamos dizer assim. Não é um calado para navegação, mas é um calado para você suportar muita água no momento que vier muita chuva. Foi um momento de enchente. Então, você está vendo ali, ó, as dragas? Aquele trabalho é um trabalho constante de retirar sedimento que vem da região mais natural do rio. Nossa, que lindo. Vista panorâmica muito boa. Motorista, dá pra dar uma encostadinha aqui, gente? É muito bonita essa vista.
Então, hoje nós tivemos sorte, viu? Um dia tá lindo e dá pra gente avistar uma parte da segunda região metropolitana do estado de São Paulo, que é a Baixada Santista. Você vê, dá uma olhadinha naquelas placas, ali já estão indicando a direção de 6 cidades, no total são 9 cidades. E a dinâmica dessa metrópole, ela está assentada, eu diria, num tripé, que é o complexo metalúrgico e petroquímico, que é situado em Cubatão, o Porto de Santos, que é o maior da América do Sul, onde escoa toda a mercadoria, toda a produção de exportação, por ele grande parte da produção de exportação, não só do São Paulista, mas brasileira também. E além de tudo, nessa região ainda tem a questão do lazer, do turismo. Exatamente, são todas cidades litorâneas, são cidades que têm uma orla aproveitada também para o turismo. E então, com isso, você já pode imaginar que a atividade terciária, comércio e serviços, é muito significativa. Ela tem já uma população residente muito grande, 1.600.000, que chega a dobrar em período de férias ou de grandes feriados. Então, comércio e serviços, industrial, de indústria pesada, indústria de base, petroquímica e siderúrgica, e o Porto de Santos realmente é uma região que, como toda a metrópole, também enfrenta grandes problemas, porque ela também já não tem nem muito mais onde crescer. E aqui dá para ver o mangue também, não é? Que é um outro ecossistema muito frágil e que foi muito degradado. É tão importante quanto a Mata Atlântica que a gente fala. A pressão imobiliária acabou comprometendo a qualidade, que tem uma importância fundamental para os ecossistemas marítimos. A necessidade de crescimento da cidade fez com que a especulação imobiliária aterrasse o mangue. Até pouco tempo atrás ainda não havia uma conscientização da importância da preservação do mangue para a própria preservação da vida marinha e das espécies. Assim como o rio precisa da várzea para transbordar suas águas na época das cheias, das chuvas, a vida marítima precisa do mangue também. Tem biólogos que falam que é o berçário, né? É uma incubadora de vida, né? A barragem da Penha, né, ela é uma divisa mesmo, entre o trecho retificado do rio Tietê e aonde começa o trecho que ele ainda não foi retificado e aonde há a possibilidade ainda, né, de se incorporar, de se tratar dentro do planejamento, enfim, de incorporar esses recursos naturais, o meio natural, nos trabalhos de planejamento urbano. E agora nós estamos começando a nossa viagem aqui em direção à nascente do Tietê, lá em Salesópolis, passando por esse trecho, porque ele marca um período mesmo do planejamento aqui de São Paulo, da região metropolitana de São Paulo, onde os projetos eles começaram a ter essa preocupação assim, com a incorporação das questões ambientais, né? Isso foi lá pela década de 1980, lá nos anos 80, quando as questões ambientais começaram a emergir diante do quê? Dos problemas urbanos que nós tivemos, né? E ainda temos, né? Existem alguns pontos ao longo do rio que ocorre a extração de areia, uma atividade intensa, que gera assim uma degradação muito grande, né, no leito do rio. E em Itaquá mesmo existe uma área muito grande, uma cratera, né? E, no entanto, a gente tem que lembrar que nós também, quando estamos construindo, edificando, ampliando, reformando nossas moradias, nós estamos consumindo esse material. Então, é um elemento necessário, como a água, enfim, mas que você tem que ter um aproveitamento racional e recuperar a degradação. Então aqui a gente ainda tem essa possibilidade de trabalhar essas áreas de várzea, de planície. E a gente tem esse desafio enorme, eu acho, hoje, de estar compatibilizando a ocupação que nós temos nessas áreas que nós consideramos especiais, não é? A função dela de proteção do meio ambiente com as áreas de interesse social.
todas as regiões metropolitanas muito urbanizadas acabam tendo problema, por exemplo, a disposição de resíduos sólidos, popularmente de lixo. É um problema crítico em todas as regiões metropolitanas e nessa, mais do que todas, você não tem áreas para fazer a disposição final, para fazer o gerenciamento dos resíduos. E aqui também tem um exemplo da mudança que teve na abordagem da questão ambiental. Cubatão, anos atrás, vivia no noticiário porque das polêmicas o comprometimento da qualidade do ar. A situação hoje está mais controlada. Mas lá, voltando à questão de resíduos, tem um passivo imenso, disposição inadequada de resíduos sólidos industriais, que contaminam e geram grandes áreas contaminadas. Isso é um passivo que leva anos para recuperar. Existem problemas da metrópole em si, mas existe um problema da integração entre essas duas metrópoles. Grande parte das pessoas moram em Santos, trabalham em São Paulo. Pessoas que moram em São Paulo trabalham em Santos e esse deslocamento, toda essa logística precisa ser pensada de maneira integrada. Lazer, né, a cada final de semana. Daí a importância aí da Implaza, através da Secretaria do Desenvolvimento Metropolitano, ter esse empenho em transformar essa grande área numa região, numa macrometrópole. Apesar de morar nessa metrópole há dezenas de anos, eu ainda fico impressionada com a imensidão dela. Você anda mais de hora e você já atravessou aí o limite de vários municípios e você nem percebe, se você não vê a divisão do limite de um município para o outro, e você já percorreu várias cidades, várias municipalidades, que é a questão da conurbação. E aí, como é que foi a viagem? Foi ótimo. Foi ótima? Foi boa a viagem? Nossa, muito boa. Tudo bom? O macroporto da macrometrópole, tudo passa por aqui. Gente, mas isso aqui é um É uma mundo, cidade, não, é um mundo, é um mundo. Tem carga de todo tipo, é um porto de carga geral. Tem muito granel aqui, tá vendo essas esteiras? Em geral é grão, às vezes é soja, milho, trigo. Perto do canal 4 tem um tubo que é suco de laranja, preferencialmente. Já vai diretamente no navio. A economia da macrometrópole, os 25% do PIB do país e um pouco mais passam por aqui. Porque não é só São Paulo, né? Não é só a produção de São Paulo, não. Tem coisa que vem do Mato Grosso, de Goiás. Eu moro em Santos há uns 23 anos. Desde que eu estou aqui, todo ano o movimento do porto foi maior do que o movimento do ano anterior. É a área que escoa, como a gente está vendo aqui, a produção do estado e dessa região que concentra a grande indústria nacional. Então, esse apelido macrometrópole, eu acho que a gente podia traduzir por área de interesse para o planejamento das metrópoles paulistas. O Rio Tietê tem uma peculiaridade muito interessante,
que ele, apesar de nascer a 22 quilômetros do litoral, ele corre na direção do interior. Mais de 1.100 quilômetros para o interior, e é um dos poucos rios, se não o único, do país que faz esse movimento inverso. Ele sai das proximidades do litoral e vai para o interior, passando por esse conjunto de 62 cidades aí até chegar no Paraná. E por que nesse caso o rio Tietê ele vai um caminho diferente? A maioria dos rios vão para sentido do mar. Por causa da escarpa da Serra do Mar, por causa de todo o movimento de falhamento que teve numa dada época da era geológica e que faz com que o relevo desça em direção ao rio Paraná. Onde nós estamos, o Parque das Nascentes do Tietê, é interessante que ele vai ser incorporado também no Parque das Várzeas do Alto Tietê, né, que está em projeto pelo Estado, né, da Sabesp, né, e é bem interessante isso. Vai incorporar tanto esse projeto aqui da nascente do Tietê como o Parque Ecológico do Tietê. Nós que sempre estamos no sentido de fazer os trabalhos e torná-los públicos, se a gente não consegue convencer os outros, os trabalhos perdem o sentido. Então nós também temos que melhorar isso, traduzir, tornar as coisas mais fáceis de medir, mais fáceis de comparar. É que esse é um trabalho, né, Sânia, que na medida que a gente lança um olhar específico, a gente consegue perceber como é que as coisas funcionam, e para que elas funcionem, foi necessário um planejamento. Agora, também a gente vê que tem muitos problemas a serem resolvidos, existem muitas questões postas e, portanto, demanda de mais planejamento ainda, demanda de muito mais estudo e muito mais planejamento, envolvimento. É processo. Não eu acho que a gente tem muito isso de querer fazer um trabalho, mostrar, publicar. Mas planejar é uma atitude permanente, é um processo. A percepção dele se dá na qualidade de vida das pessoas, né? Porque exatamente. Que aparece se as pessoas estão morando bem, se as pessoas estão conseguindo se deslocar, recebem recursos, usam bem os recursos naturais. Eu brinco que planejamento aparece mais quando a gente não faz. Quando a gente não sente falta, né? Quando não para pensar. Então, quando a gente não sente falta é porque está funcionando. Em geral é isso, né? E tem que ser um processo permanente. Eu acho que os nossos dirigentes também, a gente tem que conseguir vender isso, né? Temos que pensar assim, tem que ser uma atitude permanente, né? Bom, pessoal, que experiência que a gente viveu nesse dia, hein? Dá para acreditar, chegamos aqui à nascente do rio Tietê. Olha só que maravilha. Dá uma olhadinha aqui, Denise. Olha, peixinho na água. Onde é que ele nasce aqui? Onde é que ele está? Será que tem alguma vazão, tem algum canto que... Tá saindo, que você está vendo, a água vem vindo, né? Acho que ali, naquele cantinho tem Nossa, que impressionante, demais, né? Parece aquelas grutas, né, de santa, né? Que tem uma santa e... Parece uma gruta. É uma gruta, no formato de uma gruta. Mas aqui nessa região, na nascente do Tietê, da barragem da Penha para cá, a gente percebeu que ainda existe vida no rio, que é possível ainda evitar. Eu acho que essa que é a grande lição que a gente tira de um trabalho como esse. Olhando aqui a placa, né, que aqui nasce o Tietê, quer dizer, uma das nascentes, né, essa foi escolhida, acho que assim, muito sabiamente, porque realmente ele parece um local assim bem aconchegante, de um local de nascimento mesmo, né, e eu acho que a gente tem que acreditar que é possível, né, vivendo tudo que a gente viveu nesse dia, nessa expedição. Caminhada. Não é essa caminhada que a gente fez, que foi um presente, incrível, um presente que eu considerei. Eu reforço o meu sentimento de que é possível a gente continuar batalhando, trabalhando no planejamento, né? No planejamento, pensando nisso, sabe? Que em alternativas possíveis para a gente conseguir revitalizar, requalificar aquilo que a gente também conseguiu
degradar, porque é possível isso. Eu brinco que planejar é cotejar ideias diferentes. E isso é importante, é preciso, né? Vou fazer a estrada ou não vou fazer? Se eu fizer, acontece. Se eu fizer, isso, o que acontece se eu não fizer? O que nós queremos, né? E se eu fizer daqui 10 anos, o que vai acontecer? Então eu tenho que cotejar tudo isso. E se chegar à conclusão que deve ser feito, existe um risco, então eu vou monitorar para garantir algumas condições. Sim. Como eu faço então, né? Eu acho que hoje melhorou muito o acesso à informação, mas a gente tem que dar o passo seguinte, né? Sim, Qual é o conhecimento que você gera com essa informação? É como você falou, é um processo contínuo, né? Exatamente. É um processo contínuo, não esse acaba nunca. Esse é um conhecimento que, por exemplo, eu como professor levo para a sala de aula. Eu procuro disponibilizar essas informações para que os alunos possam eles mesmos se darem conta da importância que isso tem. Refletir sobre isso, se posicionar politicamente em relação a isso. Esse trabalho de conscientização é importante, mas ele não é tudo, né? Porque não é. Esse trabalho de conscientização é um trabalho de conscientização para a cobrança, para a execução do que é necessário, para cobrar de quem é necessário ser cobrado. Enfim, acho que é uma questão bastante... É tão complexo quanto o próprio planejamento. Espero que as coisas avancem muito na sociedade para que a gente possa chegar a uma coisa mais próxima do que é a natureza. Porque existe uma distância muito grande entre o que é hoje a cultura, a sociedade e o que é a natureza, né? Eu acho que o conhecimento faz agir, porque eu percebo muita coisa andando também, né? A partir do conhecimento que a gente produziu. E mesmo pessoalmente, eu acho que quanto mais eu conheço, quanto mais a gente trabalha com as coisas para produzir conhecimento, mais a gente se sente envolvido e em ação. A gente está em ação, todos nós. Estas duas expedições mostram a grandeza e a complexidade da dinâmica das metrópoles paulistas. Apontam também os desafios que sempre exigiram ação imediata do poder público. Nessa busca por alternativas e soluções, a Implaza produziu e continua produzindo estudos, planos e projetos. Todo esse conhecimento encontra-se hoje à disposição no site da empresa, tanto para consulta como para downloads. Mas a experiência mostrou que nada acontece sem a integração dos diversos setores do governo e sem a indispensável participação da sociedade. E, em muitos casos, sem as parcerias com a iniciativa privada. Hoje, a principal tarefa da Implaza é a viabilização de projetos estruturantes do território, em benefício da qualidade de vida das pessoas que vivem ali. São questões de interesse comum que tratam de compatibilizar transporte de passageiros e de carga, saneamento básico e fornecimento de água, coleta e disposição final dos resíduos sólidos com questões ambientais. Precisando melhor o que disse no início, estão reunidos nesse território 173 municípios, com mais de 30 milhões de habitantes. Isso representa nada menos que 72% da população e 83% da riqueza do Estado. Tudo isso em apenas 16% do território paulista. É uma região de intensa conurbação e em franco adensamento urbano, uma rede de cidades que atrai as pessoas pelas oportunidades de trabalho, educação, saúde e até mesmo entretenimento, gerando intensa mobilidade. Moram em um município, trabalham em outro, procuram por emprego, saúde, educação e lazer num terceiro ou quarto. Essa é a nossa macro-metrópole.